Oi, eu cumprimento você mais uma vez. Que você tenha um dia, uma noite abençoada. Mais uma vez estamos aqui para ler e ministrar a palavra do Senhor e meditar. Mas antes da meditação da palavra do Senhor, antes de lermos, eu quero dizer para você que hoje nós vamos meditar sobre uma palavra que vai falar sobre provas, sobre pelejas, provações e sobre combate, né? Mas então vamos falar assim um pouco da minha e da tua vida, né? Então tem algo que você passou e eu passei que nós não lembramos. Então teve no começo da nossa vida que nós não lembramos e ali você vai dizer assim, o que eu não lembrei? Nem eu, nem você lembrou. Então vamos lá. Começou a tua vida, ali você era uma criancinha, nasceu, você era uma criancinha de colo, essa criancinha de colo começou a gatinhar. E depois que essa criancinha começou a gatinhar, ali ela queria subir, ficar de pé. Ela ficava andando, chegava à beira do sofá, à beira da cama. E ali várias vezes desequilibrava, caía, batia a cabecinha, a testinha no chão, chorava. Mas ali determinados meses foi passando, você começou a querer andar. E ali quando você começa a querer aprender a andar, ali você se levanta, vai tentar andar, ali o pai, a mãe, os avós seguram, mas você tem aquele medo te impede de você aprender a andar. De repente, você tira aquele medo, ali você começa a dar os primeiros passinhos. Mesmo caindo, ali você aprendeu, você está aí na tua vida, você viu que você passou por essa fase. E de repente passa anos, poucos anos ali, você também junto com seus priminhos, junto com seus amigos ali, naquela rodinha de meninos, aí você ganha a primeira bicicleta. Quando não foi a primeira bicicleta que você ganhou, às vezes de um de seus amiguinhos, seu primo, dos seus primos ali você quer aprender a andar. Ali você amonta naquela bicicletinha e você começa a andar, você cai, você lixa. Primeiro algo que passa em você ali, você chora porque você machucou, mas ficou com vergonha dos outros que estavam com você. Mas de repente, 2, 3 minutos depois daquele tombo que você caiu, machucou, ali você já está de novo na bicicleta. E ali você aprendeu a andar. Aprendeu a andar. Passou aquela prova, você aprendeu a andar de bicicleta. Passa mais poucos meses, ali quase anos, e de repente começa os seus dentes, que são os dentes de leite. Ali aqueles dentinhos começam a amolecer, você tem que arrancar. Mas o primeiro dente que você vai arrancar, ali você entra em angústia e sofrimento, você acha que aquilo é um pavor na tua vida. E ali o pai, a mãe, os avós querem arrancar o dentinho, você não deixa. Ali amarra aquele dentinho com um barbantinho, uma linha, ou leva você no dentista, você se apavora. Mas de repente, quando aquele dentinho arranca, você vê que nada é aquilo que você esperava. Então você superou grandes coisas e causas na sua vida, grandes provas, né? Então hoje eu estou aqui para falar para você que provações você passou. Então você entrou em grandes batalhas. Então eu disse para você que você não lembraria. Eu não lembro quando eu aprendi a andar, porque a minha mente ela foi desenvolvida para mim guardar lembrança de 3, 4 anos para frente. E você não aprendeu a andar com 3, 4 anos, foi 1 ano e pouquinho ali. Então, hoje eu quero te trazer de volta, através dessa palavra, na tua vida que você hoje está vivendo. E que essa palavra eu vou ministrar, ela vai falar com você que é um empresário, um fazendeiro, você que é um doutor, você que é um mestrado, um doutorado, você que tem um nível social alto, como você que também que seu nível social não é tão alto, você que é bem estudioso, que eu disse mestrado e doutorado, como aquele também que estudou pouco, ou às vezes nem estudou. Mas a palavra de Deus, ela fala através do seu ouvir. Porque a palavra diz que o converter é de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu estou aqui com a Bíblia, está aqui na minha mão. Então hoje vamos ler um versículo que fala
de uma pessoa que ele mudou o trajetório de vida, mudou a trajetória de vida. A tua vida foi totalmente mudada depois que ele conheceu a palavra de Deus, depois que ele conheceu um Deus que ele não queria aceitar esse Deus, mas de repente, quando ele aceita esse Deus, quando ele aceita Jesus, transforma a vida dele, mas não quer dizer que depois da transformação da vida dele, ele não teve pelejas e provações e provas. Então eu quero ler aqui, ó, tá no livro de 2 Timóteo, o capítulo é o capítulo de número 4 e o versículo de número 7 diz assim: o apóstolo Paulo, escrevendo, ele diz assim, ó: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está me guardada, o qual o juiz justo e fiel me dará naquele dia, não somente a mim, mas todos aqueles que amarem a vinda de Jesus Cristo. Então você viu aqui, ele diz que combateu um bom combate. E aí ele diz que acabou a carreira. Então aqui, esses versículos que eu li, o apóstolo Paulo ele estava escrevendo a 2 Timóteo, escrevendo dizendo que a carreira dele tinha terminado. Ele estava prevendo que a sua morte estava próxima. Ele estava preso, encarcerado, mas não é preso, encarcerado que impede o agir de Deus na nossa vida, tá? Não é porque às vezes a gente passa por situações que impede o trabalhar de Deus. O trabalhar de Deus, ele opera em qualquer canto, em qualquer lugar. Diz na Escritura Sagrada que não há barreira, não há nada que impeça o trabalhar de Deus na minha e na sua vida. Então vamos lá na palavra, na meditação. Então vamos falar de Paulo. Quem era Paulo, né? Paulo relata em estudos que os estudiosos ali escrevem sobre Paulo. Ali Paulo, o nome dele em um lugar, ele era conhecido por Saulo de Tarso, mas o nome dele era Sérgio Paulo, né, o nome natural. Então, de repente, esse homem ele era perseguidor da igreja. E o que ele era também? Olha bem, ele era da linhagem de Israel, ele era judeu, ele era um homem que era mestrado e ele era procônsul, certo? Então olha o que ele era, mestrado, procônsul, ele era judeu e ele era perseguidor da igreja. Eles não aceitavam a palavra de Jesus, não aceitavam que os discípulos pregassem a palavra. Mas relata na Escritura Sagrada que ele indo no caminho ali de Damasco, ele vai ali com a sua comitiva, com seus cavalos e seus cavaleiros, e ali ele vai perseguir a igreja, o povo que levava a palavra de Deus. Mas de repente ele tem um encontro, ali Jesus aparece para ele em espírito, e ali vem um grande temporal de areia ali no deserto, um grande vento de areia, e ali ele cai do cavalo, e no cair do cavalo, ali Jesus ele tapa seus olhos carnais, ele fica cego, e ali Jesus pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Porque persegue aqueles que levavam a palavra do Senhor. E ali fala na palavra do Senhor que passa os soldados junto que estavam com ele, leva ele até uma cidade. Jesus ele fala com ele ali naquele momento em espírito. Ele teve que se apresentar nessa cidade, levaram ele nessa cidade, a cidade que Jesus queria que levasse ele. E ali ele encontrar um homem por nome de Ananias. Esse homem era servo do Senhor, pregava a palavra do Senhor. E ali é conduzido ele até esta casa, até esse local. Quando ele chega até essa casa, até esse local, ali Ananias ora para ele, e aquela cegueira como escamas, sai dos teus olhos. Mas a cegueira apenas não saiu dos olhos, saiu tudo do coração. Ali ele deixa aquela vida que ele tinha para levar a palavra de Deus, ele converte. E essa palavra que eu li aqui do apóstolo Paulo foi o fim da sua peleja, da sua provação e do seu combate. Porque ele escreve essas últimas palavras e poucos dias depois ele é morto. Ele é morto
por causa da palavra de Cristo. Mas nós vamos chegar nesse ponto. Então ali, vamos lembrar um pouco de Paulo. Paulo nas grandes pelejas e provações da tua vida, vamos falar de uma. Certo dia ele foi pego, preso, por causa da palavra de Deus, levando a palavra de Deus. E ali quando ele leva aquela palavra de Deus, quando ele é preso, diz na Escritura Sagrada que ali junto com ele estava Silas, e ali eles são levados a um pátio junto com os soldados, ali bateram, eles foram açoitados por causa da palavra de Deus, ali bateram, chicotearam e prenderam eles em cadeias. Quando diz prender em cadeias, era uma cela, mas depois, mesmo na cela, era preso em correntes, algemas nas mãos e nos pés, que ali eles ficavam de pé, pendurados, algemas nas mãos e nos pés. Mas relata na Escritura Sagrada que tinha tudo para Paulo e Silas murmurar, tinha tudo para eles lá naquela cadeia questionar o porquê, se eles estavam levando a palavra de Deus, o porquê de estar preso. Mas ali relata na Escritura Sagrada que por volta da meia-noite, olha, por volta da meia-noite, então, relata que ou estava chegando meia-noite ou passando de meia-noite, pouca coisa, mas por volta da meia-noite, Paulo e Silas ali preso, o que eles fazem? Eles começam a louvar ao Senhor, eles começam a agradecer em louvor ao Senhor. E diz que quando eles louvam ao Senhor, os alicerces daquela prisão, ali vem a se abalar. Um grande terremoto vem e ali os alicerces começam a cair. Ali as algemas se abrem e todas as portas da cela de todos os presos são abertos. Mas o que me chama a atenção, aquela cadeia, aquele monumento, aquela grande obra, veio cair ao chão, mas ninguém teve dano algum, porque quando o Senhor quer proteger, ele protege os seus. E ali na vida de Paulo, relata na Escritura Sagrada que ele teve naufrágio, 2 naufrágios com o navio, um preso, outro levando a palavra do Senhor. Ele foi num dos naufrágios ali, eles estavam com frio, com fome. Ali ele pega um fecho de lenha para colocar na fogueira, uma serpente venenosa pega na sua mão, ali ele leva a mão no fogo com a serpente, e ali todos que estavam com ele olharam bem nele e diziam assim, conhecendo a serpente, diziam que poucos minutos ele ia morrer, mas Deus assim preservou, não morreu, não deixou ele que ia à morte, porque ele tinha que levar a palavra de Deus. Às vezes hoje eu e você, nós estamos aqui nessa terra, vivos, nós estamos aqui nessa terra ainda aqui, mas Deus tem um propósito, um plano na tua vida e quer de você que você leve a palavra do Senhor. Então, para mim, mostrar para você quem era Paulo, e quando ele vê que Jesus era na vida dele, não quis dizer que ele precisava largar tudo, não quer dizer que ele precisava abandonar tudo por causa de Cristo, mas ele abandonou. Ele largou tudo para servir a Cristo Jesus. E quando ele larga tudo, em Filipenses capítulo 2 ali, se não me falha a memória, eu vou abrir a Bíblia Sagrada. Em Filipenses capítulo 2, e o versículo, capítulo 3, e o versículo de número 8, ele diz assim, quando você tiver um tempo, vai lá em Filipenses 3, e o versículo de número 8, para você ver, para não ficar só nas minhas palavras. Ali o apóstolo Paulo, ele lembra quem ele era. Ele fala que ele era um judeu, ele era da linhagem de Israel, foi circuncidado, ele era um homem mestrado, ele era um mestrado, diz na palavra, não um doutorado, e ali ele relata tudo que ele era. Mas quando ele relata tudo que ele era, ele fala assim que ali aquilo que ele era, para ele, não fazia efeito nenhum. Ele considerava aquilo que ele era no passado, para ele, um esterco. Aqui está na palavra escrito. Ele considerava tudo aquilo que ele era, considerava um esterco
perto daquilo que ele aprendeu de Cristo Jesus. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele ser procônsul, ele ser estudioso, ele ser um homem da linhagem ali que foi estudado em Roma, aquele homem que tinha poder de perseguir, ele tinha cartas para mandar prender quem que ele queria. Ele está dizendo assim que aquilo não passava de um esterco. Um esterco, na Bíblia Sagrada, o que quer dizer esterco? Estrume de animal. Ele quis dizer que aquela vida que ele tinha era que nem um estrume de animal. Então, aqui na palavra do Senhor, eu li aqui que ele escreve as últimas palavras. Ele escreve as últimas palavras que diz assim, que ele combateu um bom combate, né? O que é um bom combate? Um bom combate é aquilo que você vive a cada dia, que você coloca ali no teu coração algo para você fazer. E aquele algo, quando você vai fazer, diz que combateu um bom combate. Então, um bom combate, ele combateu que quantas vezes eu e você tivemos um bom combate. O que é bom combate que ele quis dizer? O bom combate é aquilo que, tudo que ele passou, tudo aquilo que ele viveu, ele viu que ele teve êxito, mesmo quando ele estava preso, encarcerado, mas ali o Senhor, numa das primeiras prisões que eu disse ali, quando ele estava com Silas, se abalou o alicerce, ele foi solto por Deus. Então, o que eu quero dizer para você? Olha bem, quantos combates você não teve na tua vida até o dia de hoje? Às vezes você planejou algo para fazer e ali vem impedimento. Mas ali você não desistiu. O que aconteceu? Você venceu aquele combate. Você perseverou e venceu. Qual combate que você perseverou e venceu? Aí você tem dias na tua própria vida que ali você acha assim que não está dando certo, não vai dar certo. Lembre lá do começo desta palavra. Você aprendeu a andar de bicicleta, você superou medos, você superou sofrimentos, você arrancou seus dentinhos, ali você viu que aquilo não era aquilo que te parava, que te barrava, não é? De repente você passou por grandes situações, certo? E hoje eu aqui na palavra eu quero dizer assim, às vezes você vai dizer assim, mas peraí, o que o pastor está dizendo do apóstolo Paulo, ali foi as últimas palavras dele, porque ele foi morto. Mas, olha bem, um bom combate é aquilo que ele se considera bom. Como que ele diz bom combate? Olha que diz aqui, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então ele está dizendo aqui que o combate dele terminou, que ele estava preso, ele seria morto. Mas ali às vezes você vai dizer assim, mas peraí, ele está dizendo que acabou o combate, por que que Deus não livra ele dessa morte mais uma vez? Espera aí, irmãos. Quando chegam os dias da minha saída e da sua saída dessa terra, o que vai acontecer? Você vai sair porque Deus assim quer que você saia, que acabou. Ali tudo aquilo que era para você viver, está chegando um fim. Então, qual que é o bom combate que ele diz aqui? O bom combate foi que ele foi perseguido, como ele era perseguidor, mas ele foi perseguido, o Senhor livrou. Ele foi preso, mas não morreu. Ele permaneceu ali, pregou a palavra de Deus, levou a palavra de Deus a muitos lugares difíceis, aos Efésios, aos Colossenses, aos Filipenses, Gálatas. Ele levou a palavra do Senhor em várias regiões, ele viaja, diz aqui, viagens missionárias. Ele vai, viagem missionária, ele leva a palavra de Deus ali, ele conquistou almas para Cristo Jesus. Ele deixa escrito nos evangelhos aqui, no Novo Testamento, as cartas. Ele dá uma sã doutrina, vivendo em Cristo. Em Efésios ele mostra, ele apresenta as armaduras que temos que ter diante de Deus. Em Tessalonicenses, em Colossenses, ali ele leva a palavra de amor. Aquele homem que perseguia, ele foi transformado, ele começa a levar a palavra de amor.
Mas aí chega o dia da sua morte, da sua partida. E a morte dele, quando ele entrega essas palavras, ali diz que ele morreu, ele foi morto. Os historiadores falam que ele foi decapitado. Mas olha bem o que eu quero dizer para você na palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: aquele que tentar salvar a tua própria vida, perderá. Mas aquele que perder a vida por Cristo, encontrará. Ele aqui está dizendo que ele ia encontrar a coroa dele que estava preparada, que o justo juiz, que era Jesus, entregaria para ele, não só para ele, mas entregaria para todos aqueles que amam a vinda de Jesus Cristo. Olha bem para você ver. Olha para você ver todos os demais homens que levaram a palavra de Deus. Pedro não era um doutorado. Pedro não era um mestrado. Pedro não era um perseguidor. Mas Pedro era um homem que era um pescador, ele sobrevivia da pesca, ele tinha uma firma, porque tinha 2 ou 3 barcos, diz nos estudos. Ele tinha gente que trabalhava para ele. Mas quando ele encontra Jesus, ele larga a pesca, ele larga tudo e o Senhor diz assim: hoje não é mais pescadores de peixes, mas sim pescadores de homens. Esse homem, ele leva a palavra do Senhor, mas eu quero falar sobre ele porque a Bíblia Sagrada diz que, está escrito assim: aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai. O próprio Jesus Cristo dizendo, está escrito na palavra. E ali você vai dizer assim: mas peraí, Pedro negou o Jesus diante dos homens, não uma vez só, 3 vezes. O próprio Senhor Jesus disse para ele: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então, era para Pedro ser excluído da coroa da vitória. Mas o que aconteceu com Pedro? Pedro se arrependeu. Pedro se arrepende. E quando Jesus ali vence a cruz do Calvário e aparece, apresenta para ele, ali Jesus diz assim para ele: Pedro, tu me amas? Ali Pedro diz: amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. A 3ª vez Jesus: Pedro, tu me amas? Senhor, eu disse que te amo. Então, Pedro, apacente as minhas ovelhas. Volte a fazer aquilo que eu te chamei. Relata na Escritura Sagrada que Pedro também foi morto. Como que Pedro foi morto? Diz que Pedro foi crucificado. Mas quando Pedro sabe que ele seria crucificado, ali ele está já para ser preso ali numa cruz, ali ele fala para aqueles que estavam crucificando: olha, eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. Então, pode me crucificar, mas vire a minha pessoa de cabeça para baixo. Agora imagina um homem crucificado de cabeça para baixo. Ele morreu pela palavra de Cristo, para que a palavra de Cristo fosse pregada a toda criatura. Eu e você éramos criatura, mas a palavra do Senhor, ela veio de encontro a mim. Por quem? Por causa de Pedro, de Paulo, dos discípulos de Cristo, aqueles que deram a vida pela palavra verdadeira. Então hoje, eu vim trazer essa palavra para você dizendo assim: olha, pelejas e provações vêm, mas nós temos um Deus que está conosco.
mesmo na morte. E ali você vai dizer mais, pastor, e se eu levar a palavra eu vou ter que ser morto pela palavra? Se você for morto pela palavra, amém. Mas se você não for morto pela palavra, a própria Bíblia diz assim que na vinda do fim dos tempos, muitos não verão a morte. Passarão de uma vida para outra sem sequer ver e sentir a morte. E o que me chama a atenção é que o apóstolo Paulo, agora voltando no apóstolo Paulo, o que me chama a atenção, que olha bem para você ver. Aquele que é perseguidor, ele torna, o quadro muda. O perseguidor é perseguido pela palavra de Deus. E lá em Filipenses que eu li, falando que ele considerava a vida dele como um esterco, a vida passada, porque ele se arrependeu. Ele se arrepende de tudo aquilo que ele fez. Ele perseguia as pessoas porque não tinha conhecimento de Cristo. Porque quando a pessoa tem conhecimento de Cristo, cai por terra a perseguição. Por quê? Porque Jesus ainda aqui ensinando aos seus discípulos, os discípulos dizem assim, mestre, qual é um dos maiores mandamentos? E ali Jesus disse, olha, o maior mandamento é que você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus mais do que a minha casa, do que a minha família, mais do que emprego, mais do que bens materiais que eu tenho. Mas e o segundo, Senhor? O segundo é amar o próximo como a ti mesmo. Ali, Saulo, perseguidor, quando ele é convertido, ele começa a amar o próximo. Porém, ele morreu. Ele foi morto pelo próximo, que é eu e você. Morreu para levar a palavra do Senhor. E levou. Ele conseguiu vencer o combate da tua vida espiritual. Hoje eu te convido, você que é médico, empresário, você que é mestrado, doutorado, você que tem grandes bens, eu não estou dizendo para você largar tudo aquilo que é seu e sair pregando a palavra, porque a palavra, há muitos pregadores, mas diz assim, para você entender, a ceifa é grande, mas são poucos os ceifeiros. O que quer dizer? Muitas almas precisam da palavra de Deus. E você pode ser um desse, que Jesus quer te usar. Olha, patrão, já pensou você pregar para os seus empregados? Olha, doutor, já pensou você pregar para os seus pacientes? Olha, doutorado, juiz, já pensou você pregar na sua audiência? Você é o juiz. Você vai dar a ordem para soltar ou prender. Você vai dar ordem para pagar ou não. Já pensou você pregando a palavra do Senhor? Não quer dizer que a justiça não será feita. Vai ser feita. Mas aquela palavra que você vai lançar como um juiz, como um doutor, um médico, como um estudioso, como um patrão, como um grande empresário, aqueles que ouvir, vai dizer verdadeiramente, Deus, Jesus, é na vida desse homem, dessa mulher. Então, medite nessa palavra. Deixa falar no teu coração. Amém?
Deus abençoe grandemente. Deixa seu joinha se você gostou. Inscreva no canal. Comente. E deixa Deus te usar. Amém? Deus abençoe. Até a próxima palavra.